A morte é algo que, infelizmente, é constante no nosso mundo, seja natural, forçada, causada por uma doença, acidental ou qualquer outra razão. As pessoas morrem todos os dias e, quando chega a hora de dar descanso aos nossos mortos, fazemos isso através dos funerais, que os enterram ou os transformam em cinzas para que as pessoas possam guardá-las ou espalhá-las em um lugar especial para os que se foram. No entanto, na antiguidade, os túmulos eram o lugar de sepultamento preferido por muitos, e isso era especialmente verdade para a elite ou os líderes que queriam garantir que seus corpos estivessem protegidos e preservados. No entanto, nem todas as tumbas são iguais, e você pode se surpreender com as tumbas que foram descobertas ao longo dos anos. Por isso, a seguir apresentamos as 20 tumbas mais estranhas que foram descobertas. Número 1. Inez Clarke. Quem é Inez Clarke? Não temos uma resposta para você sobre a primeira, porque ninguém sabe realmente quem é, além do fato de que é o nome que aparece em uma placa no cemitério Graceland, em Chicago. Isso por si só é estranho, mas a coisa fica ainda mais esquisita. Sobre a tumba, há uma estátua de uma jovem com um guarda-chuva, e essa estátua está encerrada em uma vitrine. O mais estranho é que dizem que a estátua se move e desaparece com bastante frequência, e ninguém tem certeza de como isso é possível. Muitas pessoas atestam que isso realmente aconteceu, então é uma forma perfeitamente sobrenatural de concluir este vídeo. Tudo isso vem das profundezas das tumbas que foram encontradas na história recente e porque algumas delas são simplesmente estranhas. Qual delas te pareceu pessoalmente a mais estranha? E você já esteve em alguma dessas tumbas? Talvez haja outra que poderia estar nesta lista. Não esqueça de me contar tudo sobre isso na seção de comentários que aparece logo abaixo. Dá uma olhada em todas as outras coisas interessantes que aparecem na tela. Número 2. Tumbas de Eduardo. Quando te conhecem como Príncipe Negro, é quase certo que seu túmulo será estranho. É basicamente um fato da vida. Eduardo de Woodstock foi uma figura-chave na história da Inglaterra e não só viveu durante a Guerra dos 100 Anos, como também estava destinado a ser herdeiro do trono antes de morrer. Porém, Eduardo foi esperto porque sabia que estava prestes a morrer. E redigiu um testamento descrevendo onde e como ele seria enterrado. É aí que entra a parte estranha, porque seu túmulo era destacado por um sarcófago, que era literalmente uma peça de armadura detalhada que cobria todo o lugar. Seu corpo parecia muito realista, e depois de examinar a armadura com raios-x, acreditaram que um verdadeiro ferreiro havia fabricado para o falecido príncipe, já que a qualidade e o detalhe eram tão altos. Número 3. O sarcófago de granito negro. Este é um lugar mais assustador, mas de uma maneira menos gratuita do que antes. No Egito, foi descoberto um misterioso sarcófago de granito em 2018. Foi estranho por muitas razões. Em primeiro lugar, o tamanho e a forma. O sarcófago era enorme e de um negro profundo. Algo que não é comum em nenhuma das pirâmides do Egito. Depois, quando abriram, não encontraram nenhum corpo, mas 3. Igual de estranho. Na cripta havia uma espécie de bueiro que ninguém conseguia explicar. Normalmente, os rituais funerários do Egito e de outros lugares não consistem em empilhar os corpos. Então, por que eles eram colocados lá? E por que em um sarcófago de granito tão estranho? Quem eram essas pessoas e por que receberam essa estranha honra? As pessoas ainda tentam responder a essas perguntas. Número 4. Túmulo do mergulhador. Agora, vamos a um lugar um pouco menos assustador. Tem um nome impronunciável. Muito obrigado, Todd. É conhecido por muitas coisas, mas uma das mais estranhas são seus túmulos.
No caso do túmulo do mergulhador, era um lugar de sepultamento construído com 5 lajes que tinham uma obra de arte sobre elas. Não há nada de errado com isso, em si, mas uma dessas peças, aqui está no teto, mostra uma criança pulando de uma torre para um corpo d'água. E não está tão claro por que isso é representado. Por isso o túmulo se chama o túmulo do mergulhador. Outra coisa estranha é que, apesar da forma incrivelmente detalhada como esse túmulo foi feito, na verdade não sabemos nada sobre a pessoa que foi enterrada lá dentro. Não tem nome, não tem história, realmente não tem nada a ver. Por isso, desde então, as pessoas têm tentado descobrir a verdade por trás dessa arte. Número 5. O ossário de Sedlec. Já te mostrei vários lugares onde a decoração principal são ossos, mas se você for para a República Tcheca, eles dão uma reviravolta completamente nova com o ossário de Sedlec. E sim, é uma das coisas mais estranhas que você pode ver o dia todo. Segundo várias estimativas, há entre 40 e 70 ossos, e todos estão lá para você ver, já que estão decorados por toda parte. Mas, como assim? Bom, porque eles usam esses ossos para criar arte para a igreja. Na verdade, o lugar se chama literalmente a Igreja dos Ossos. Número 6. Newgrange. Agora estamos indo para a Irlanda para ver um lugar declarado Patrimônio da Humanidade e um dos orgulhos da nação. Newgrange é um grande montículo em forma de rim que cobre uma área de mais de 1 acre. Na base por 97 bordas, algumas das quais estão ricamente decoradas com arte megalítica. A importância desse túmulo, que também é chamado de Templo Antigo, é que foi construído durante o Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra. De acordo com as datas de sua construção, é mais antiga que monumentos clássicos como a Grande Pirâmide de Gizé e até mesmo Stonehenge. O que pode parecer estranho para a maioria das pessoas não é só que foi construída por uma comunidade agrícola ou que eles conseguiram fazer um edifício assim na Idade da Pedra, mas sim que era tão complexo e tinha tantas funções. Talvez fossem uma comunidade dedicada à agricultura. Afinal, a agricultura. Número 7. O Vale dos Reis. De um famoso lugar de sepultamento para outro, agora estamos indo para o Egito para falar do Vale dos Reis, o lugar onde foi descoberta a tumba do rei Tut. Mas isso é só uma parte da história. Durante cerca de 500 anos, foi aqui que os antigos egípcios enterravam seus membros mais ilustres. Como você pode imaginar, é um lugar onde são realizadas muitas escavações arqueológicas com a aprovação e supervisão do governo. Claro, para ver o que pode ser encontrado lá. Levando em conta que aqui há 500 anos de história, é uma grande quantidade de pesquisa e descoberta, o que é realmente impressionante. No entanto, o que pode parecer estranho é que muitas dessas tumbas não eram tão grandes nem espaçosas. Nem estavam tão bem preparadas como se poderia esperar dos lugares de descanso final dos faraós e dos nobres. Inclusive a tumba do rei Tut tinha algumas peculiaridades que ainda não foram explicadas. Número 8. As Catacumbas de Paris. Agora temos uma tumba clássica de que falar, as Catacumbas de Paris, tema de muitos documentários e filmes de terror. A razão pela qual essas catacumbas são tão estranhas é que eram consideradas uma forma humana de lidar com o problema dos mortos. Na década de 1770, não havia espaço para enterrar os mortos. Falo sério. Na verdade, um cemitério inundou e os corpos estavam por toda parte nas ruas. As pessoas ficavam doentes por causa de tantos cadáveres, então era preciso fazer algo. Por isso, decidiram levar um médico para a prisão. Levar os corpos para debaixo da terra e colocá-los lá, não como corpos inteiros, mas como seus ossos. E, surpreendentemente, funcionou.
e se tornou uma das maiores atrações turísticas da cidade, o que não é nada mórbido nem assustador. Ah, e se você está curioso, foi confirmado que uma pessoa morreu dentro das catacumbas, então elas não estão assombradas. Que diabos isso significa? Meu Deus! Número 9. A tumba do rei Pacal no México. Os diversos povos e culturas que a governaram sentiram fascínio pelas grandes pirâmides, templos e tumbas, e o conhecido como rei Pacal não era diferente. Ele foi capaz de transformar uma cidade inteira em um lugar de poder, e quando chegou a hora de passar para a próxima vida, foi recompensado com uma tumba grande e bem estranha. Ele foi colocado dentro de um templo das inscrições e foi enterrado com uma máscara de jade na cabeça. Mas isso não é tudo que o torna único. Também havia gravações na tampa do seu sarcófago e vários objetos de jade por toda parte. E então havia marcas polvilhadas com mercúrio. Nada menos. Isso mostra que nunca se sabe como as pessoas vão acabar decorando a sua tumba. Número 10. Lago dos Esqueletos de Tenrobkun. Este é o material do qual são feitas as pesadelos, especificamente o ato de morrer por causa da natureza, e então essa natureza te envolvendo para que se torne seu lugar de descanso final. Muitos corpos foram encontrados na natureza ao longo dos anos, mas o Lago dos Esqueletos de Hopkun, no Himalaia indiano, é facilmente um dos mais estranhos de todos. É um lago dentro da cordilheira e é muito difícil de chegar até ele. Apesar de tudo, há muitos esqueletos dentro dele. Quantos? Bom, pelo menos 600. E continuam encontrando mais. Tem todo tipo de mistérios em torno dos esqueletos. E cada nova descoberta parece adicionar mais coisas a essa lista. Então você deve ter cuidado se for visitar esse lago. Ou então, você pode ser o último dos ossos na pilha. Número 11. A Cripta dos Capuchinhos. Vamos agora para Roma. É um dos lugares mais populares do mundo e tem sua própria história devido a tudo que aconteceu tanto dentro quanto ao redor dele. É a transição perfeita para a Cripta dos Capuchinhos, que é um pequeno espaço que compreende várias capelas minúsculas, localizadas embaixo da igreja de Santa Maria de já não sei o que. Vamos, Todd, continua com o programa. Todd, o que você está fazendo? É um nome longo para uma igreja. Vou dizer que, em relação à cripta em si, dizem que há mais de 3.700 corpos lá. Mas não são corpos escolhidos aleatoriamente entre as pessoas do lugar. Na verdade, são os frades que costumavam trabalhar na igreja, e por isso foram enterrados lá como parte da ordem a qual pertenciam. Mas, como conseguem que todos os corpos fiquem em um espaço tão pequeno? Bom, simplesmente não conseguem. Simplesmente exibem os crânios dos mortos nas paredes e nos altares, oferecendo às pessoas uma imagem incrivelmente sombria que parece saída de um filme de terror. No entanto, se você perguntasse à Igreja Católica sobre isso, eles simplesmente desconsiderariam e diriam que é uma forma de mostrar a mortalidade da humanidade. Quero dizer, eles estão mortos. Estou bem certo de que isso por si só mostra a mortalidade deles. Número 12. A aldeia de Dargov. Agora, se eu te dissesse que agora vamos para um lugar chamado Aldeia de Dargov, talvez você não se preocupe nem um pouco. Mas se eu te disser que é só um apelido para uma cidade dos mortos, é bem possível que você mude de ideia bem rápido. Essa é uma descrição acertada do lugar. Porque o pessoal da cidade ia enterrar seus entes queridos que tinham deixado todas as suas coisas em um vale próximo. O vale se estende por 17. O cemitério contém quase 100 criptas de pedra antigas. Devido à sacralidade do local e à veneração das criptas por aqueles que ali viveram, o local é cercado de mitos e lendas. E sim,
Alguns deles afirmam que se você tentar ir para a cidade, nunca mais voltará. Mas o curioso é que o lugar se tornou um paraíso para os arqueólogos. A razão é que as criptas têm mais de 400 anos e contêm relíquias daquela época que os cientistas encontram nos raios. Por isso querem escavar o lugar e ver o que mais podem recuperar, demonstrando de maneira bem definitiva que nada é sagrado. Número 13. Túmulo de Elizabeth Demidoff. A seguir, vamos até a tumba de Elizabeth Demidoff, que pode ser encontrada em um cemitério francês com um nome que eu não vou tentar pronunciar. Eu já disse ao escritor várias vezes para não colocar nomes assim, mas ele ainda insiste. E você sabe o que se supõe que eu deva fazer. Quero dizer, muito obrigado, Todd. Por que você não se atualiza, Todd? De qualquer forma, essa tumba está em Paris. Na verdade, é o cemitério mais visitado do mundo atualmente, devido aos diversos mausoléus que o habitam. Mas, sem dúvida, uma das tumbas mais famosas é a de Elizabeth Demidoff, que teve um efeito interessante nas pessoas que a cercavam naquele cemitério. Vejam, ela era uma condessa russa que vinha de uma família muito rica, e como não queria ficar sozinha depois de sua morte, prometeu pagar 1 milhão de francos a quem fosse até sua tumba depois de sua morte e ficasse lá durante 1 ano. Embora muitas pessoas tivessem tentado o desafio da condessa, seu pedido ainda não tinha sido cumprido, em parte porque as pessoas realmente enlouqueciam ao tentar, por causa dos sonhos sobrenaturais e misteriosos. Alguns até enlouqueceram pelo desafio em si, as coisas que as pessoas tentam fazer por dinheiro, sem se importar com os vivos. Os mortos estavam mais do que felizes em fazer-lhe companhia, enquanto o espaço finalmente se preenchia com outros corpos. E tecnicamente ela não está sozinha, mas também não vai pagar a recompensa. Número 14. Tumba de Florence Irene Ford. Posso contar outra história sobre uma mulher única com uma tumba igualmente única? Bom, por que não? Estamos falando de Florence Irene Ford, que infelizmente faleceu aos 10 anos. E a causa da morte dela foi a febre amarela. Como vocês podem imaginar, os pais dela estavam angustiados por tudo o que havia acontecido. Mas é aqui que entra a reviravolta da história. Vejam, a jovem Florence costumava ficar assustada durante as tempestades e corria para a cama da mãe, para consolá-la. A mãe, que ainda sentia falta de sua pequena, estava tão triste por não poder consolá-la mais que pediu para colocar uma porta especial ao lado de sua tumba, uma que levasse a um conjunto de escadas que lhe permitisse ver através de uma janela o caixão e assim estar lá para confortar sua filha. Para alguns, isso pode parecer uma espécie de pedido estranho de uma mãe, quando na verdade é apenas uma demonstração de afeto e amor, e de quão conectadas estavam a mãe e a filha, que a primeira não conseguia suportar não estar lá para a segunda. Número 15. Maria Elis. Quem está pronto para a hora do conto? Bem, tome assento porque essa é uma história clássica da região de New Brunswick. Era uma vez uma mulher chamada Mary Elis que, segundo sua história, havia se apaixonado por um capitão de barco. Um dia, ele saiu de viagem e prometeu voltar. Elis ficou em um lugar específico de onde se via o rio e, finalmente, comprou o terreno onde estava para poder vigiá-lo sempre. Embora nunca tenhamos descoberto se ela conseguiu voltar, Mary havia morrido e sua família decidiu enterrá-la naquele mesmo lugar onde ela vigiava enquanto outros membros da família haviam falecido. Eles também foram enterrados naquele terreno. É interessante, mas não é exatamente estranho. O estranho é o que vem a seguir. Veja, o terreno em si foi reclassificado e decidiram manter intacta a tumba de Mary Alice. O que é uma decisão gentil e correta. Exceto que se você for lá hoje, a única coisa que verá no começo é uma estranha parede de tijolos ao lado de um cinema,
o que não é muito agradável. E embora ainda se possa ver a tumba, se você se abrir caminho pela vegetação, não é exatamente a melhor maneira de honrar uma mulher lendária como Mary Elise. Pelo menos, coloca uma placa lá ou algo assim. Número 16. Tumba de Ciro, o Grande. Se voltarmos o suficiente na história, encontraríamos muita gente com as palavras o Grande depois do nome. Batalhas épicas de rap da história. Na verdade, ele fez um vídeo dedicado a isso. De qualquer forma, Ciro, o Grande foi um homem que teve um papel importante na história. Fundou todo um império. Se você não conhece, deve saber que essa dinastia foi a primeira do que se tornaria o Império Persa. Isso mesmo. Um que teve muita influência no mundo até ser exterminado pelos gregos, o que levaria à ascensão de Alexandre, o Grande. Não é uma história muito divertida. A tumba de Ciro, o Grande, é um dos muitos lugares históricos fantásticos que foram descobertos. Uma estrutura de pedra calcária em camadas, coroada por uma câmara retangular. Dizem que o lugar data de aproximadamente entre 500 e 400. 4.530 a 100. Até agora não há nada de estranho nisso, mas, claro, tudo isso tem uma reviravolta inesperada. Embora a tumba seja real e até foi renovada por Alexandre, o Grande durante uma visita, na verdade, não há nenhuma prova de que o corpo de Ciro tenha estado realmente dentro da tumba. Não, sério, a tumba leva o nome dele, e ele nem tá lá. Na verdade, outros relatos indicam que, em vez do corpo do governante, está o corpo da mãe de um profeta. Então, por que a tumba não leva o nome dele? Ninguém sabe ao certo. Como já foi dito, a história tem uma maneira de eliminar os corpos de personagens populares para que não possam ser encontrados na época moderna. Mas isso é definitivamente algo que chega a um nível ridículo. Agora, o mais provável é que Alexandre, o Grande, não tenha aprovado a tumba. Número 17. As pirâmides núbias do Sudão. Quando você pensa em pirâmides, é provável que os egípcios venham à sua mente, e com razão. Depois de tudo, o povo egípcio é venerado por suas pirâmides, especialmente pelas que são como a Grande Pirâmide de Gizé, que é uma das maravilhas do mundo. No entanto, não foram a única nação que tinha pirâmides, e algumas delas receberam a influência direta dos egípcios, como as pirâmides núbias do Sudão. Curiosamente, o mais estranho disso tudo é que foram construídas cerca de 1000 anos depois, que os egípcios pararam de fazer esse tipo de coisa. Geralmente, as pessoas seguem a tendência que aparece tal como é, e não esperam muito tempo antes de decidir fazer isso elas mesmas. Mas, cada um tem suas preferências. As pirâmides núbias foram construídas ao longo de um período de várias centenas de anos para servir como túmulos para os reis e rainhas dos cidadãos ricos. E, assim como as pirâmides egípcias que as precederam, eram feitas principalmente de granito e calcário. O que pode te surpreender, no entanto, é que se você contasse o número de pirâmides egípcias que existem no mundo atualmente e depois contasse as que foram construídas pelos núbios, na verdade os núbios superam os egípcios em uma proporção de 2:1. Além disso, na verdade haveria cerca de 40 pirâmides núbias a mais do que existem atualmente, se não fosse pelos esforços de um certo caçador de tesouros italiano que as destruiu. Felizmente, todas foram agrupadas agora como Patrimônio Mundial da Unesco, então a única forma de serem destruídas é pelo tempo e pela natureza. Número 18. Cemitério de Okunen. Agora, essa próxima entrada é para aqueles que têm uma visão mais sobrenatural do mundo. Estamos indo ao Japão para falar sobre um certo cemitério que é dedicado à forma de pensar budista. E é por isso que essa suposta tumba e tudo que a rodeia parece um pouco estranho para algumas pessoas.
Nos ensinamentos budistas, mesmo depois que alguém morre, seu espírito continua vivo, tanto que não passa para outra vida ou para outro corpo, se você acredita na reencarnação, mas habita na casa da família que o formou. Como resultado, quem pratica o budismo acredita que esse cemitério não é um lugar de descanso para os mortos, mas uma espécie de área de espera para os espíritos que residem lá. Para isso, há uma ponte próxima que leva ao cemitério, considerada uma ponte entre mundos, pela qual os espíritos podem entrar e sair. Igualmente singular é o fato de que, quando os familiares vêm visitar os túmulos de seus entes queridos, não só trazem flores ou tentam limpar as lápides para que fiquem bonitas, mas também levam petiscos para que os espíritos comam, porque, aparentemente, os fantasmas estão com fome. Também há um mausoléu especial no cemitério que é dedicado ao fundador do budismo, e mais de 200 túmulos cercam esse lugar a pedido do povo. Tudo isso mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir em suas crenças e a saber que seus familiares não se foram, mas que estão sempre ao seu lado. Número 19. Tumba, de William Jeffreys. No mundo atual, existem duas formas lógicas de ser enterrado ou descansar. A primeira é através de um enterro tradicional ou um local de sepultamento, que você pode garantir com antecedência para seu falecimento prematuro. E depois tem a cremação, que se tornou popular ao longo dos anos por várias razões. Em épocas mais históricas, havia pessoas que não queriam nenhuma das duas opções e tinham tanto medo de serem enterradas que pediam formas mais singulares de serem sepultadas. Nesse caso, entra em cena o ex-senador estadual da Carolina do Norte, William Jeffreys. Qual era o problema dele com o enterro? Pois bem, com os vermes. Não, sério. Se você for enterrado sem caixão, que nem todo mundo usava na antiguidade, então você teria que se preocupar com os vermes entrando no seu corpo. Ou, se seu caixão não estivesse bem construído, os vermes poderiam entrar e devorar sua carne. Agora, apesar de que você estaria absolutamente morto e, portanto, não estaria ciente da ação dos vermes, William Jeffreys temia tanto isso que decidiu que a melhor maneira de lidar com a situação era ser enterrado em um tipo de caixão que garantisse que nenhum verme pudesse entrar. Ele foi enterrado dentro de uma rocha. Sim. Essa é uma história real, mas não foi exatamente. Fácil de conseguir em 1845, quando ele morreu. Por isso, o pai dele pediu a ajuda de um pedreiro. Esse pedreiro disse que era possível, então ele honrou o último desejo do filho. Dizem que o pedreiro levou mais de 1 ano para esculpir a rocha escolhida para o caixão. Ele também criou uma laje de mármore com uma inscrição em homenagem a Jeffreys. Levou mais de 1 ano para fazer o trabalho, mas finalmente Jeffreys foi enterrado na rocha. É surpreendente o que o medo pode fazer com você, mesmo que seja uma loucura absoluta. Número 20. Jin Shi Huang Tung. Este é um livro perfeito para começar por várias razões. Agora, para aqueles que não sabem, Qin Shi Huang não foi apenas um imperador da China, ele foi o primeiro imperador da China. Provavelmente pronunciei o nome dele errado, mas não tem problema. Não tem problema. Ele é o homem que ajudou a unificar a nação e, por isso, marcou o tom da história por muitos séculos. E, como se espera de um homem histórico como ele, tinha uma grande tumba que garantia sua passagem segura para o além. Mas é aí que as coisas também ficam um pouco estranhas, e não da forma que você esperaria. Vamos falar sobre o que aconteceu quando descobriram a tumba. Primeiro, foi completamente por acidente, o que não é o que você esperaria ouvir, sobre a tumba do primeiro imperador unificador da China. E em segundo lugar, quando finalmente chegaram à área principal onde ele estava enterrado. Foi quando encontraram o lendário exército de terracota. Sim,
encontraram as 8.000 estátuas de terracota que foram feitas para ajudar a proteger o imperador no além e assim dar a ele pessoas para acomodar, caso precisasse. Naquela época, muitas culturas acreditavam que era necessário ser enterrado com certas coisas para que essas coisas te acompanhassem na próxima vida. E, como tal, soldados, carruagem e até mesmo cavalos individualizados foram elaborados meticulosamente para que o imperador os usasse em sua próxima existência. E eles estavam no centro, no coração deste incrível lugar, patrimônio da humanidade. Isso é muito esforço para um governante caído e é realmente muito estranho. No entanto, isso não é a coisa mais estranha sobre essa tumba. Você vê, o imperador foi enterrado em um mausoléu e o exército de terracota o cercou. Devido ao quão perfeitamente selado está o mausoléu, os cientistas estão sinceramente um pouco assustados de abri-lo. Temem que, se o fizerem, o corpo se dissolva completamente ou possivelmente libere algum tipo de doença que possa estar selada lá dentro. E também tem o fato de que eles precisam da permissão do governo chinês para abri-lo. Provavelmente vai ficar lá por um bom tempo. Agora é a hora de falar sobre o tema mais interessante. No tema mais interessante de hoje, vamos falar sobre um dos guerreiros e líderes mais grandiosos e complexos da história. Alexandre Magno.